Há livros da Bíblia que utilizam muito de simbologia. A cruz, evidentemente, é a que mais se destaca. A comunicação usa a simbologia para transmitir mensagens, principalmente. Vivemos cercados de símbolos por todos os lados. Agora mesmo, nesse programa que você assiste, temos a marca CPT, que identifica essa programação. Mas mesmo nos tempos sem a tecnologia e os próprios algarismos e letras fundamentais para a comunicação, os símbolos fazem parte da história da humanidade. O estudo dos símbolos, ou a simbologia, é um assunto que tem despertado a atenção das pessoas nos últimos tempos, especialmente após o lançamento de certos livros e filmes sobre o assunto. Simbologia é a ciência que estuda a origem, a interpretação e a arte de criar símbolos, uma característica das sociedades humanas para expressar a realidade de suas crenças, mitos, fatos e ideias. Por isso, os símbolos existem desde o começo da humanidade. Jesus usou símbolos para explicar as verdades bíblicas de maneira que o entendimento ficasse mais fácil para as pessoas. Você sabe qual é a origem dos símbolos e a sua importância para a humanidade e para o cristianismo? Este é o nosso assunto de hoje, neste programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Convidamos para permanecer conosco, pois queremos ser uma boa companhia para você. Os símbolos estão presentes desde o início da vida humana. Por muitos anos, eles eram a única forma de comunicação além da fala. Por isso, a simbologia tem um papel fundamental para a vida humana. E para a vida da igreja, os símbolos são importantes? A linguagem humana ela sempre dependeu muito de uso de símbolos, né? A nossa linguagem ela é muito dependente de simbologia das mais diversas, né? Utilizamos símbolos que vêm da natureza, da nossa experiência com a vida, e nós os utilizamos para falar de outras realidades. O símbolo, de uma certa maneira, é um sinal, ele é uma marca que aponta para uma outra realidade. Os símbolos fazem parte da igreja cristã e até antes da igreja cristã. Nós podemos ver que a Bíblia já apresenta símbolos. Quando estiveram no deserto, por exemplo, Deus pediu que Moisés construísse uma serpente de bronze. Aquilo era um símbolo, além de ser já uma profecia, para que quem olhasse para aquele símbolo, ele não seria picado pela serpente, ou a serpente mesmo que picasse, ele não morreria. E naturalmente que ao longo do tempo, ao longo da história, os símbolos podem ter significados diferentes, no entanto, eles naturalmente têm uma origem. E sempre é importante a gente prestar atenção para a sua origem. Um exemplo muito interessante é o exemplo da cruz. A cruz, a rigor, é um instrumento de tortura, utilizado pelos romanos para matar e matar de uma maneira medonha, para causar muita dor, para causar muito sofrimento. Mais ou menos como em outras épocas alguém poderia comparar com a forca, ou quem sabe com a cadeira elétrica. É uma forma de tirar a vida de alguém. No entanto, a cruz se tornou um símbolo para o cristianismo que traz conforto, que traz paz, que veicula a mensagem do Evangelho. Símbolos apresentam um conceito, um conteúdo. Na publicidade ou no design, eles são utilizados para vender um produto ou uma marca. E na história da igreja, qual é o valor dos símbolos? Existe ensinamento em seu conteúdo? A comunicação usa a simbologia para transmitir mensagens, principalmente. Tanto no design quanto na publicidade, a gente usa conceitos, formas e cores para que o público-alvo daquela campanha ou produto que se está trabalhando consiga transmitir aquilo que a gente quer. Jesus utilizava muito, por exemplo, em parábolas, em histórias, de elementos que eram conhecidos das pessoas e que ele, então, dava um significado com valor para o reino de Deus.
O trabalho do publicitário ou do designer é de usar de uma forma consciente os símbolos. Ele faz então a pesquisa de todas essas cores e formas, de como ele vai utilizar cada coisa, ou imagens, enfim, até a questão das palavras. E ele coloca isso no trabalho dele, pensando especificamente no público a que ele está destinando aquele trabalho. E é isso que vai fazer a diferença, a percepção daquele público em relação àquele símbolo que ele está utilizando. Um símbolo ele depende muito do contexto em que ele é utilizado. Ele depende da sua origem, naturalmente, do significado que se queria dar a ele, mas ele também depende do local onde ele é utilizado. Sem dúvida, o símbolo é uma criação do homem, das pessoas, né? As pessoas vão criando símbolos à medida que sentem necessidade. Isso a gente vê em qualquer lugar, né? Uma empresa cria um símbolo para vender a sua mercadoria, enfim, para fazer o marketing daquilo que ela quer vender. Uma escola cria um símbolo para expressar aquilo que ela quer enfatizar com o seu ensino. Há livros da Bíblia que utilizam muito de simbologia na sua linguagem, e isso não é uma completa inovação. Nós temos lá no Antigo Testamento alguns livros, como Daniel, Zacarias, por exemplo, que utilizam bastante de símbolos, de figuras, de animais, de cores, por exemplo. E temos o livro do Apocalipse no Novo Testamento. O livro do Apocalipse provavelmente é o mais conhecido pela sua simbologia muito rica. Mas, de novo, não é uma coisa completamente nova. Na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, havia uma literatura apocalíptica, que tem muitas diferenças em relação ao livro do Apocalipse, que é um livro cristão, mas que tem semelhanças na sua forma de transmitir a mensagem, utilizando de uma simbologia muito rica. A cruz sozinha, como tal, ela poderá até dar uma mensagem equivocada. Talvez para alguém que não conheça o Evangelho, mas conhece um pouco da história dos romanos, ele vai olhar para a cruz e vai dizer, é um instrumento de tortura, e ponto, pronto, final. Assim como se alguém estivesse carregando lá uma forca pendurada no seu pescoço. Né? Que significado isso teria para alguém? Então, o símbolo ele pode não significar algo quando a pessoa não tem afinidade com a mensagem que está por trás dele. O símbolo como tal, ele pode não comunicar o que se quer quando não se tiver clareza sobre esta mensagem. Por exemplo, da cruz, a mensagem do Evangelho. O perigo pode estar de muitas pessoas olharem para o símbolo e acharem que aquele símbolo por si só tem algum poder. Se eu vou usar uma correntinha com uma cruz para me proteger de algum perigo, aí eu estou invertendo o que o símbolo quer expressar. O símbolo quer me dar, por exemplo, da cruz, a salvação que Cristo conseguiu com sua morte e consequente ressurreição. Muitos símbolos são usados em seitas, em cerimônias e rituais não cristãos. Usar um símbolo que não condiz com o que eu creio pode ser um mau testemunho? Por outro lado, a gente deve também tomar o cuidado de que alguns símbolos podem ter uma má origem e podem ser mal utilizados. Talvez até pessoas utilizem determinados símbolos hoje que têm uma raiz pagã e que, na sua origem, tenta ensinar algo contrário à vontade de Deus. Então, sempre é importante que se pergunte o que esse símbolo quer dizer, de onde ele veio, qual a sua origem e o que efetivamente ele transmite. É evidentemente que o símbolo transmite uma ideia. Se eu vou usar um símbolo que não condiz com aquilo que eu creio, se eu como cristão vou usar um símbolo não cristão, evidentemente com aquele símbolo eu estou transmitindo uma ideia contrária àquilo que eu digo, pelo menos que creio. Então, realmente, não vai ser adequado o cristão usar algum símbolo que contradiga aquilo que ele diz que ele crê. Dessa forma, também símbolos pagãos que podem estar por aí e que podem ser usados de maneira inadvertida, sem que a gente tenha ideia exatamente do que eles significam, e talvez se ache que ele é bonito, né? É um símbolo que é curioso, que é simpático, enfim, e quem sabe por detrás dele há uma simbologia, há uma mensagem
pagã contrária à vontade de Deus. Agora, se eu acho que por estar de posse de um símbolo que é de metal ou de madeira ou de algum material, que aquilo em si vai me dar poder, eu estou fazendo idolatria, transferindo o poder de Deus, que me cuida, tendo eu ou não um símbolo comigo, transferindo isso para o símbolo em si. Isso vai ser uma idolatria. No cristianismo, existem diversos símbolos que têm o objetivo de ensinar, de levar uma mensagem. Usamos símbolos para expressar a nossa fé, nossa adoração, o nosso testemunho. Mas quais são os símbolos mais importantes? É difícil dizer, esses são os mais importantes. Alguns se destacam, sem dúvida, né? A cruz, evidentemente, é a que mais se destaca. E os símbolos que nós mais vemos no cristianismo, especialmente nas igrejas chamadas litúrgicas, vão ser aqueles que aparecem nos paramentos, nas estolas dos pastores e nos paramentos do altar, do púlpito, dentro das igrejas. Muitos símbolos são bastante bem conhecidos e se tornaram até populares. Por exemplo, mesmo hoje, quando nós vemos um arco-íris no céu, nós nos lembramos da história do dilúvio. Quando Deus então disse, olha, eu vou colocar lá o arco-íris, é um símbolo de que eu não irei mais destruir o mundo desta forma, com um dilúvio. Então, o arco-íris é um símbolo de uma mensagem que está por trás dele. Alfa e ômega é um dos símbolos bastante utilizados, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que justamente quer mostrar que Jesus era, é e será sempre o mesmo, mostrando a eternidade de Jesus e da sua palavra. A pomba é outro símbolo que facilmente é entendido por causa do batismo de Jesus, onde o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Pensando na Santa Ceia, pão e vinho, então o pão e um cacho de uvas, assim, de onde é que vem o vinho, também é muito utilizado e facilmente nos faz lembrar que pão e vinho, corpo e sangue de Cristo, relacionado então à instituição da Santa Ceia. Outro símbolo bastante usado é o triângulo equilátero. São 3 lados iguais, mostrando 3 pessoas igualmente poderosas, mas formando um só triângulo, mostrando as 3 pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus. No entanto, a gente pode imaginar uma situação, por exemplo, em que, tomando o símbolo tão conhecido para nós da cruz, que quando nós o vemos, imediatamente ele nos lembra da obra de Cristo. Mas imaginemos uma situação em que se esteja num local em que o Evangelho não foi anunciado, em que as pessoas não conhecem a mensagem de Cristo. E de repente nós temos lá carregando conosco uma cruz. O que isso vai significar para as pessoas? O símbolo mais usado no cristianismo é a cruz, e ela nos remete diretamente à morte de Cristo, que nos trouxe a salvação. Agora, isso não aconteceu do nada. O próprio apóstolo Paulo utiliza a cruz e fala da cruz como nosso grande conforto. Ele fala da mensagem da cruz. Por quê? Porque naquela cruz o nosso Salvador tomou o nosso lugar. Então aquele símbolo se tornou um símbolo de algo muito bom, de uma mensagem muito rica, de uma mensagem evangélica. Logo depois ele vai ver um livro que está na mão daquele que está no trono, e aquele livro, ao que tudo indica, é o livro que vai falar dos destinos da humanidade. E aquele livro é um livro todo fechado, ninguém pode abri-lo. Então note como há toda uma simbologia por detrás disto. O João, quando vê aquele livro, ele fica até muito triste, porque ninguém pode abri-lo, e de repente ele vê chegando lá um cordeiro. E um cordeiro, ele diz um cordeiro que tinha uma marca de quem tinha sido morto. Provavelmente um corte no pescoço, que era a forma como era feita a morte dos cordeiros na época. Aquele cordeiro é Jesus. É um cordeiro que tinha sido morto e agora está vivo. E o cordeiro toma o livro da mão daquele que está no trono, que é Deus, e o abre.
Quer dizer, o que está por trás disso aí tudo? O que o João está nos dizendo no livro dele, o que Jesus está nos dizendo, é que ele tem nas mãos o destino da humanidade. E, portanto, nós não precisamos temer o nosso futuro, porque ele está nas mãos do Cordeiro que por nós morreu e ressuscitou. Inclusive, na escola bíblica, a gente utiliza os símbolos para mostrar para as crianças de uma forma mais fácil as histórias da Bíblia, para elas memorizarem isso através da cruz, da pomba, enfim. O livro do Apocalipse é um livro que utiliza muito de simbologia. Muitos dos símbolos do Apocalipse vêm diretamente do Antigo Testamento. Outros são retirados da realidade que se estava vivendo. Logo que se abre o livro do Apocalipse, nós temos uma visão fantástica do próprio Jesus chegando. E ele aparece para o João de uma maneira diferente daquela que a gente está habituado a ver nos evangelhos. Ele tem uma espada muito comprida na sua boca, ele tem os cabelos muito brancos, olhos de fogo, ele tem na sua mão 7 estrelas que representam o ministério da palavra, os anjos das igrejas, como diz lá. Ele está no meio de 7 candelabros que representam a igreja cristã, 7 igrejas da Ásia. Mais adiante no livro nós vamos ter uma visão lá do céu que João pôde ver, e então ele enxerga um trono, e sobre o trono está sentado alguém maravilhoso, e em volta, em cima dele, há um arco-íris, e um arco-íris cuja cor preponderante é o verde. Tudo isso tem um significado por trás. Dependendo do símbolo que tu pode utilizar, ele tem características que vão fazer as pessoas perceberem ele de maneiras diferentes. A questão de tu usar, por exemplo, uma forma quadrada ou uma forma mais arredondada já diferencia na comunicação, por exemplo, de um logotipo de alguma empresa. Tu já tem percepções diferentes daquilo. As cores também. Quando tu põe um logotipo vermelho ou amarelo com cores mais vivas ou cores mais pesadas, ele também vai ter uma percepção pela pessoa que está enxergando aquilo ou a quem se destina de uma maneira diferenciada. A simbologia do Apocalipse é uma simbologia muito rica, por vezes um tanto complexa, mas a coisa fundamental é essa, ela procura manifestar a mensagem do Evangelho. Ela procura deixar claro o Evangelho. A importância que os símbolos têm, seja a cruz ou outros símbolos, nós poderíamos dizer que é ensinar pelos olhos. Através daquilo que vemos, nós vemos uma mensagem. E atrás do símbolo existe uma mensagem. E esta mensagem ajudou todo o cristianismo, durante toda a sua história, a fixar certas verdades bíblicas, simplesmente pelo olhar para aquilo que queria expressar alguma coisa. Como vimos, os símbolos são essenciais, estão presentes em nosso dia a dia, facilitando a comunicação. O próprio Criador, para se comunicar com a humanidade, gravou na terra o maior e mais impactante símbolo, a cruz, que aponta para o amor que ele tem por todas as pessoas. Assim, a Bíblia está repleta de símbolos com o objetivo de levar a palavra de Deus para todas as culturas, línguas e nações. No Evangelho de João, lemos que o Logos, a palavra, o símbolo da letra, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina. O evangelista está se referindo a Jesus, o símbolo divino encarnado e feito homem, que comunica a salvação e a vida eterna. Pois este também é o objetivo deste programa que carrega a marca CPT, Cristo para Todos. Queremos comunicar a todos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programacpt@ealb.org.br. Que o amor de Deus esteja com todos.